Capítulo 2. Então, esteve escrevendo o que eu lhe disse? Isso é bom. Hoje, novamente, não vi meu professor entrar, porque estava relendo as notas que tomara. Sim, respondi. Mas como soube que eu estava fazendo? O senhor mesmo me contou, na noite passada, quando estava adormecido e fora de seu corpo, respondeu ele. Não pretendo explicar-lhe agora como foi que o senhor me disse ontem à noite que tinha resolvido manter um registro integral das minhas palestras. Quando eu tiver terminado minhas visitas, o senhor compreenderá tudo tão claramente que estará em condições de responder por si mesmo a qualquer pergunta. Mostrava-se entusiasmado com a minha decisão de tomar notas, e disse-me que seria um prazer acrescentar o que faltasse no meu registro dos últimos dias. Reparei que ele não alterou uma só palavra do que eu escrevera, até onde o registro fora, mas passou algum tempo preenchendo os claros que eu deixara, quando eu não fui capaz de me lembrar exatamente dos fatos. O senhor deve lembrar-se de que eu lhe disse que a tônica do reino animal é a autopreservação, como é diferente da tônica do reino humano, pois essa é a do autossacrifício. Embora seja o padrão importante para qualquer vida humana, há outras leis que devem ser compreendidas por aqueles que procuram descobrir os segredos do caminho da evolução. Essas leis são, é natural, diferentes das que governam os animais, e ainda assim, durante as poucas primeiras vidas vividas pelo homem não evoluído, ele é mais animal do que homem. Embora tenha se libertado do medo em relação ao homem, ainda persiste nele os hábitos que trouxe do reino animal, quando arrebatava para si o que podia, usando o poder do seu cérebro ou de sua força física. A primeira lei importante que influi no reino humano é a lei da reencarnação. Essa lei afirma que um ego, uma vez individualizado, volta e torna a voltar a encarnar-se num corpo físico humano, até que tenha aprendido, pela experiência adquirida em todos os tipos de ambiente, o total das lições que pode absorver sobre condições físicas. Quando a força da vida progride através dos reinos vegetal e animal, essa lei existe em extensão limitada, mas não é muito aparente. No reino animal, ela também existe, apenas em extensão limitada, pois ainda não há entidades separadas. Vai se desdobrando, entretanto, durante o período de evolução, depois que o ego se individualizou no reino humano. A segunda lei importante que influi sobre os humanos, embora não influa sobre os animais, é a lei do karma, muitas vezes citada como lei de causa e efeito. No momento em que a alma grupal se torna um ego separado, essa lei passa a agir. A lei do karma decreta que cada pensamento, palavra ou ação que emanem do homem deve produzir um resultado definido, seja bom ou mau, e que esse resultado deve ser trabalhado por nós em nossas vidas no plano físico. Não há nada de injusto nisso, pois, conforme diz o ensinamento cristão, colherás o que semeares. De acordo com a lei do karma, um ato egoísta de nossa parte, ato que venha a causar imensa angústia a outra alma, recebe uma unidade de mau karma, que deve ser resgatada por nós através de sofrimentos oriundos dessa mesma ação, por mãos de outrem, seja nessa vida, seja numa outra depois desta. Da mesma maneira, uma boa ação de nossa parte significa o ganho de uma unidade de bom karma, tendo como resultado o resgate de uma unidade de mau karma que tenhamos criado, o bom compensando o mal, ou a dádiva da mesma quantidade de bondade vinda de outra fonte. Quando um novo ego inicia suas vidas humanas, o número de ações, pensamentos ou palavras, insensatos ou maus, excedem de muito, naturalmente, os de tipo benéfico. E, se a lei funcionasse literalmente, o homem levaria uma existência de permanente sofrimento e angústia, causados inteiramente por suas próprias ações, palavras e pensamentos, cada um deles produzindo seu justo resultado. Tal vida seria intolerável, impossível de se suportar. O suicídio depressa se tornaria um hábito entre as almas jovens. Método mais humano é adotado, contudo, e de acordo com isso, pretende-se que em qualquer vida um homem não sofra mais do que o que pode suportar.
E as unidades de mau karma criadas por ele nessa vida, através da inexperiência, e que não tenham sido resgatadas ou desfeitas por unidades similares de bom karma, são levadas adiante para que funcionem em vidas futuras. O resultado dessa disposição é que durante as primeiras 200 ou mais encarnações, o homem aumenta o que pode se chamar seu saque a descoberto de um banco. Mas durante todo esse tempo, ele estará desenvolvendo o que se chama a voz da consciência. Enquanto essa pequena voz vai sendo construída através da experiência que o ego respiga em seus diferentes corpos humanos, ela não chega a influenciar de modo apreciável durante muitas vidas. Aqui temos um exemplo. Um homem não evoluído, pouco sabendo dos métodos humanos, porém muito dos métodos animais, deseja possuir algo que pertence a outrem. Seu instinto animal é o de tomar pela força o que deseja. Se é forte o bastante, tenta fazer isso, e o resultado é uma luta, no qual o outro ser humano é morto. As leis que governam os homens entram em ação. O assassino é preso, julgado e condenado à morte. O reservatório de conhecimento que existe em nível mental mais alto anota o resultado dessa ação, e numa vida futura, quando o mesmo homem num corpo diferente desejar possuir algo que é propriedade de outrem, a voz da experiência, sua consciência, o adverte de que, se matar seu inimigo, ele próprio sofrerá o mesmo destino, às mãos do Estado. Dessa forma, gradualmente, o reservatório de conhecimento vai sendo formado. Cada acontecimento importante na vida vivida vai sendo registrado com o propósito de se fazer advertência na próxima vida. Através dessa simples explicação, podemos facilmente compreender que o homem, portador de uma consciência sensível e que sabe ouvi-la, deve ter uma alma antiga, porque não poderia ter consciência suficiente a não ser que possuísse muita experiência vinda de existências anteriores, durante as quais sua consciência ou reservatório de conhecimento foi formada. Durante talvez 200 vidas, cada vida produz mais unidades de mau karma do que de bom karma. Parte desse mau karma é resgatado através de sofrimento e infortúnio, mas o saldo é transferido para o saque a descoberto. À proporção que o ego se torna mais evoluído, realmente mais experiente, o senso comum ensina-lhe que o mal produz distúrbios para ele próprio, enquanto as boas ações, os gestos benevolentes, resultam em felicidade e no acúmulo de amigos. Dessa maneira, ele evolui para um estágio em que o número de unidades de mau karma feitas numa só vida é excedido pelo número de unidades de bom karma, obtidas através de boas ações. Isso constitui-se num estágio muito importante do desenvolvimento do homem, porque, desse ponto em diante, ele passa a ser um membro realmente valioso e útil à sociedade. Em todas as suas futuras vidas, antes que uma nova encarnação comece, pequena porcentagem de seu saque a descoberto é designada para que ele a resgate naquela vida. A tal cota deve ser paga além do pagamento de qualquer nova unidade de mau karma que seja criada naquela vida. Atos positivos de bondade proporcionar-lhe-ão muita felicidade e o ajudarão ao longo do caminho. Em métodos tais como esses, todas as leis naturais podem ser vistas como que encaixadas umas nas outras, assim como as peças de um quebra-cabeça. Minha tarefa é apresentar-lhe as peças desse quebra-cabeças, e com elas, afinal, o senhor deverá aprender a formar um quadro. A fim de que possa compreender como é possível aos membros do reino humano adquirir toda a experiência necessária, quero que aceite as seguintes proposições. 1. O homem é um ego, e no curso da evolução, a partir do estado não desenvolvido, que é o selvagem, para o homem perfeito, tem de usar 3 veículos de consciência ou corpos. Esses corpos são conhecidos como o mental, ou corpo mental, o astral, ou corpo astral, ou o corpo emocional e o corpo físico. Esse último é aquele no qual o Senhor e eu estamos funcionando e que é visível aos olhos humanos. 2. Que esses 3 corpos são usados por nós quando funcionam em 3 diferentes estados de consciência, que são o plano mental, o plano astral e o plano físico. 3.
que a sede do ego, em torno do qual se exerce a atração sobre esses corpos, é a parte superior do mundo mental, conhecida como nível causal. Quando o ego parte do nível causal para uma nova encarnação, tem que ter um de cada um daqueles corpos. Desejo que visualize o ego como um homem despido que se prepara para vestir-se com suas 3 coberturas ou corpos. O menos denso, em tensitura, é o corpo mental, e o ego o atrai a si, tirando-o da matéria de que o mundo mental é construído. Podemos compará-lo às roupas íntimas de um homem. O tipo de corpo mental que cada homem recebe está de acordo com o seu desenvolvimento mental, ao fim de sua última encarnação. Assim, é óbvio que o corpo mental de um homem não evoluído é muito diferente do que pertence ao ser evoluído, a uma alma antiga, que já teve muitas vidas e ganhou muita experiência. A seguir, o ego atrai para si um veículo ligeiramente mais denso, feito do material do mundo astral. Esse corpo fica, por assim dizer, por cima ou por fora do corpo mental, e o tipo desse corpo também estará de acordo com o desenvolvimento emocional do homem. O corpo astral pode, portanto, ser comparado ao terno que o homem veste. Um corpo ainda mais rústico e mais denso faz-se necessário agora, e para obtê-lo será forçoso que um corpo seja encontrado através de meios físicos no nível físico. Em outras palavras, uma mulher, com a assistência de um homem, produz uma criança. Esse corpo físico novo também está de acordo com os merecimentos do homem, merecimentos que seu karma formou em vidas anteriores. O corpo físico corresponde ao sobretudo do homem. Assim, cada homem que é visto no nível físico é, por assim dizer, o usuário de 3 corpos, um sob o outro. Devido, porém, à densidade do corpo externo, o físico, é impossível ver os outros 2. Quando um homem morre, tudo quanto acontece é que ele abandona o corpo físico, o seu sobretudo. O homem ainda está ali, vestido com seus corpos astral e mental. O astral, sendo o mais denso, está na parte externa, e o mental fica sob o astral. Antes que eu explique o que realmente acontece depois da morte, devo falar um pouco mais sobre esses corpos. O corpo físico, que todos podemos ver, é composto de matéria razoavelmente densa, mas há também uma parte menos densa desse corpo, chamada duplo etérico. No Antigo Egito, referiam-se a ele como Ka, que tem parte muito importante, tanto durante a vida como no momento da morte do corpo físico. Não é um corpo no sentido comum da palavra, pois não podemos viver nele, como podemos viver em nosso corpo físico. Não podemos sequer vê-lo, a não ser que tenhamos desenvolvido a forma mais baixa de clarividência, que é a chamada visão etérica. A matéria de que é composto o corpo etérico também rodeia nossos nervos. Há um conceito de eletricidade que afirma que a corrente não corre ao longo do fio elétrico, mas ao longo de uma cobertura de matéria etérica que o rodeia. Isso também é verdadeiro no que se refere à ação dos nervos do nosso corpo. A corrente nervosa não corre realmente ao longo do fio branco do nervo físico, mas ao longo do revestimento de matéria etérica que o rodeia, de forma que quando esse revestimento é removido do nervo físico, não sentimos qualquer sensação. É o que tem acontecido quando se usa um anestésico. No caso da anestesia local, a matéria etérica que conduz a sensação é afastada para uma curta distância desse nervo em particular. O nervo branco ainda está lá, claramente à vista. Contudo, quando cortado, o paciente nada sente. Se é usado um anestésico mais poderoso, tratando-se de operação de maior importância, que exige que o operado fique inconsciente e privado de sensações por considerável espaço de tempo, a matéria etérica é quase que inteiramente retirada do corpo denso. Se for inteiramente retirada, o paciente morre. É o que tem acontecido quando o paciente morre, ocasionalmente, ainda sob efeito de um anestésico. Um pouquinho mais foi administrado, e isso expulsou a matéria etérica, que não pôde retornar. Essa matéria etérica de tensitura diáfana e extremamente elástica, e que é parte tão importante do corpo físico, tem outra função. Atua como ligação, ou elo, entre o corpo físico
e o corpo astral durante o sono. Quando o Senhor, por exemplo, o ego, desembaraça-se do seu corpo físico, deitado numa cama, um cordão de matéria etérica ligado ao seu corpo astral, mantendo seu volume dentro e em torno do corpo físico, se estica à proporção que o Senhor viaja para qualquer parte do mundo que deseje. Contudo, por mais longe que vá, esse elo físico com seu corpo que ficou na cama permanece. Chegado o momento em que seu corpo deve acordar, um SOS é enviado ao longo desse cordão etérico até onde o Senhor estiver e deverá retornar ao corpo físico, reentrando nele. É quando o Senhor acorda e vai tratar de seus deveres em outro nível. Quando vai dormir, o Senhor, o ego, desliza para fora do corpo físico, no momento em que ele perde a consciência. O Senhor está revestido de seu corpo astral e vivendo no mundo astral sob as condições do plano astral. É livre para ir onde deseje, deixando seu corpo físico na cama, onde ele fica repousando e ganhando forças para o trabalho do dia seguinte. É apenas o limitado corpo físico que exige repouso, da mesma maneira pela qual exige alimento e bebida, a fim de sustentar sua saúde e sua vida. O Senhor, o ego, não precisa de repouso. Em seu corpo astral, pode mover-se muito facilmente e viajar a longas distâncias. No nível astral, a força da gravidade não existe. Portanto, o Senhor pode deslizar ao longo do percurso, e não faz diferença se é terra ou mar o que está cruzando, pois não é afetado por uma coisa nem pela outra. A distância que pode percorrer nas poucas horas em que o corpo físico fica em repouso é mais ou menos ilimitada. Se eu lhe disser que pode viajar em torno do mundo em cerca de 2 minutos e meio, isso lhe dará alguma ideia da velocidade que pode ser alcançada. O corpo astral, composto de matéria muito mais fina do que a física, é atraído para rodear o ego quando esse desce, a fim de se reencarnar. Enche o que chamamos o corpo causal, formando um ovoide de névoa luminosa. O corpo físico, entretanto, sendo mais denso, tem uma atração muito forte para a matéria astral e chama-a para mais junto de si, de forma que temos uma reprodução astral da forma física no centro desse ovoide, e daí ser o corpo astral tão reconhecível como o corpo físico, apenas se mostrando construído de matéria mais fina. Quando o corpo físico morre, já não há necessidade de que o corpo astral se adapte. Assim, a tendência dele é permanecer tal como era quando o corpo físico deixou de existir e não cresce mais. O motivo disso é ser o corpo astral um veículo desprovido de órgãos, de ossos, de carne e de sangue, como acontece com o corpo físico, sendo antes constituído como um corpo feito de névoa. Durante a existência, o homem tem a oportunidade de viver sob as condições do plano astral, sempre que seu corpo estiver adormecido, mas, na realidade, é apenas o homem, cuja situação evolutiva está acima da média, que tira proveito dessas oportunidades. A alma jovem, o ego não evoluído, sai certamente do corpo que adormece. Não poderia deixar de sair, mas sua inteligência, corpo mental ou mente, não está suficientemente desenvolvida para lhe fornecer a quantidade de conhecimento necessário a fim de que ele possa usar de todas as suas faculdades em maior extensão. Assim, habitualmente, ele fica flutuando junto do corpo adormecido, esperando pelo chamado que o levará a reentrar nele, quando já dormiu bastante e deseja acordar, e, portanto, nunca poderá acostumar-se às condições do plano astral, da mesma forma com que o faz o ego mais velho. Quando um homem desse tipo morre, e já não tem seu corpo físico, sente-se num mundo completamente estranho. Há ocasiões, imediatamente depois da morte, em que tal homem deseja ardentemente a vida física que ele conhece, mas nada pode fazer para retornar a ela, pois desde que a matéria etérica foi afastada de um corpo físico, não pode voltar a ele. A morte do corpo físico é causada por vários motivos: doença, quando o corpo se sente que não pode realizar suas funções como devia; velhice, quando o corpo está gasto; acidentes, nos quais partes vitais do corpo foram lesadas irremediavelmente. Em todos esses casos, a parte etérica do corpo físico foi forçada a deixar a parte densa,
apenas porque o corpo denso não pode continuar a realizar com propriedade suas funções, e esse corpo, o duplo etérico, não pode viver. No momento da morte, quando o coração para de bater, o duplo etérico registra medo extremo e envolve-se pela parte externa no corpo astral, no qual o homem que acaba de morrer já está de pé, tendo sido forçado a deixar o corpo quando a morte veio. A parte etérica do corpo físico sabe que a morte da parte mais densa significa também a morte para ela própria. E, em seu desejo de continuar existindo, agarra-se ao corpo astral do homem na esperança de sobreviver por mais tempo. Por um esforço da vontade, o homem pode facilmente livrar-se desse empecilho. Enquanto não fizer isso, fica suspenso entre dois mundos da consciência. Não pode agir no plano físico, pois perdeu seu corpo físico, e não pode agir apropriadamente no plano astral, porque a matéria etérica que a ele se prende torna-lhe impossível ver ou ouvir claramente. Os homens que temem a morte recusam com frequência fazer o necessário esforço de vontade que os amigos vindos ao seu encontro, do outro lado, pedem-lhe que façam. Agarram-se às partículas remanescentes da matéria física, na esperança de continuarem sua existência física, sendo essa a única que conhecem. É claro que não adianta lutar, porque mais cedo ou mais tarde eles terão de se convencer e farão o esforço de vontade que mencionei. Resistir ao inevitável significa apenas ficar suspenso entre dois mundos por mais tempo além do necessário. O homem que durante a existência adquiriu algum conhecimento sobre a morte, através do estudo de assuntos cognatos, imediatamente sacudirá de si esse empecilho, tornando-se livre e iniciando sua vida naquilo que eu talvez possa chamar de condições astrais permanentes. Digo permanentes porque agora, tendo perdido o corpo físico e não recebendo outro enquanto não chegar a ocasião propícia para uma nova encarnação e passagem de outro curto período de tempo no mundo físico, ele viverá sob as condições do plano astral, tanto durante o dia como durante a noite. Assim que é feito o esforço da vontade para repelir o duplo etérico, a matéria etérica se desprende e começa a se desintegrar, de forma bastante parecida com o que acontece com o corpo físico. Contudo, enquanto podem passar-se meses ou anos antes que a desintegração do corpo físico se complete, sua parte etérica, sendo muito mais fina e mais leve, retorna ao pó quase que imediatamente. Agora, não tendo mais o corpo físico ligado a ele, o ego veste-se de seu corpo astral e funcionará nesse corpo enquanto permanecer no mundo astral. O mundo astral é o mundo das emoções e das ilusões. É composto de matéria mais fina do que qualquer gás que conheçamos, na qual há vários graus de densidade. O corpo astral é o veículo das emoções. As emoções são causadas por vibrações da matéria astral. O que se conhece como emoções mais altas, o amor, a gratidão, o altruísmo e outras desse gênero, mostram-se à visão do clarividente como vibrações de matéria mais fina, enquanto as emoções mais baixas, a avareza, a inveja, o ciúme, o amor egoísta, análogo à paixão, o orgulho e outros, mostram-se como vibrações de matéria relativamente muito mais rústica ou densa. Tal como o homem é antes da morte, será depois da morte. Talvez sem seu corpo físico e sem as limitações do mundo físico. Suas virtudes e vícios permanecerão os mesmos, mas, devido à natureza fluídica do corpo astral, tornam-se forças de grande bem ou de grande mal. Assim, um sentimento de ligeiro antagonismo no plano físico torna-se puro ódio ali, com desagradáveis resultados para ambas as partes, enquanto uma afeição branda chamará a si recíproca oferenda de amor, produzindo extraordinária atmosfera de harmonia e paz. Sendo o mundo astral o mundo da ilusão, não há necessidade de usar o tempo ou o trabalho, tal como são usados no mundo físico. Tudo, roupas, alimento, etc., é produzido pelo pensamento. A vida ali pode ser um longo feriado. Podemos nos devotar ao que quer que realmente desejemos fazer e nos entregar a passatempos inteiramente conformes ao nosso desejo.
Não há limitações que nos impeçam de adquirir mais conhecimento, no sentido de não haver tempo suficiente para estudos, nem inibições causadas por fraqueza da vista ou cansaço do corpo. Nada há no corpo astral que se canse. Enquanto nossos corpos físicos dormem, funcionamos no nível astral, em nossos corpos astrais, e ali nos encontramos com amigos e parentes que morreram. É loucura, portanto, tentar esquecer essas pessoas durante o dia, porque elas estão em torno de nós, sendo a única separação a limitação da consciência. É uma pena, sob vários aspectos, que tão poucas pessoas recordem do que fazem durante a noite. Se o fizessem, sentir-se-iam muito menos perturbadas pelo estado chamado morte, e os maldosos rumores que circulam sobre o inferno e a danação eterna não teriam maior efeito sobre elas do que o ogre dos livros de histórias infantis sobre o leitor adulto. Poucas são as pessoas no mundo físico que compreendem que o homem médio passa a maior parte do seu tempo trabalhando num escritório, numa oficina, na terra ou em qualquer ocupação que não teria escolhido, não fosse a necessidade de ganhar dinheiro, para o que comer, para o que beber, para as roupas, tanto para si próprio como para os que dele dependem. E talvez seja bom que tão poucas pessoas compreendam isso, já que, de outra maneira, viveríamos todos extremamente descontentes. Isso seria um obstáculo à nossa evolução e produziria perturbações por toda parte. Apenas alguns poucos e afortunados homens podem ganhar a vida fazendo o que mais gostam de fazer. Um pintor ou um músico, embora recebam vultuosa herança, continuarão com seu trabalho, porque, em geral, o trabalho é parte deles e torna-se um prazer. Vou traçar-lhe um esboço geral das condições existentes no plano astral. Para o homem que durante a existência em pouco mais pensou do que além de seu negócio, a próxima existência tende a ser monótona, de início, especialmente se ele tiver o hábito de amar o dinheiro por amor ao dinheiro. Dinheiro é coisa puramente física e inútil no plano astral. Esse tipo de homem terá de desenvolver outros interesses se quiser ser realmente feliz no outro mundo. Entretanto, se um homem gostou muito de música durante a existência, gostará dela depois da morte, e encontrará muitas oportunidades de satisfazer os desejos que não pôde satisfazer antes. Se o desejar, o amante da música pode passar todo o seu tempo ouvindo a mais bela música que o mundo pôde produzir. A distância já não é limitação. Ele pode ouvir uma ópera em Londres durante algum tempo, e então, com a diferença de apenas 1 minuto, pode estar ouvindo outro espetáculo musical em Nova York ou na Austrália. Pode conhecer os grandes músicos do passado, a não ser que eles já se tenham reencarnado. Pode ver as poderosas formas pensamentos que a música do plano físico produz na matéria mais fina do plano astral. Mesmo que durante a existência física ele não tivesse tido a possibilidade de tocar um instrumento, agora pode produzir música usando a imaginação. No plano físico, há muitas pessoas capazes de imaginar belas passagens musicais, embora sejam incapazes de se expressar em consequência da falta de conhecimentos técnicos. No plano astral, todas essas pessoas realmente se tornam dignas de inveja, pois seu ardente desejo natural para as coisas não depende do auxílio de condições puramente relacionadas com o plano físico. Para o homem apreciador da arte, todas as obras-primas do mundo estão à sua disposição, quer em galerias de arte, quer em coleções particulares. Há muitos amantes da arte que desejaram, por muito tempo, ir a Roma. Pense nas horas deleitosas que eles terão devorando os trabalhos de arte que só lá existem. Poderão conhecer artistas do passado e não se deve supor que esses artistas tenham perdido o interesse pelo seu trabalho apenas porque morreram. Longe disso. Agora, eles criam belas formas pensamento porque não precisam mais depender do uso de pincéis e telas para expressar sua arte. Esse foi o único método de expressão que usaram no mundo físico. Mas, depois da morte, as formas pensamentos que eles criam são como as pinturas aqui, da mesma maneira visíveis, e muito mais belas. Muitos artistas deste mundo têm declarado que se sentem sempre insatisfeitos com seu trabalho quando o terminam, mesmo quando o mundo aplauda seu gênio. Dizem com frequência,
Se ao menos eu pudesse expressar na tela exatamente o que a minha imaginação pinta, mas isso nunca chega a ser feito de maneira exata. No plano astral, as pinturas criadas são exatamente o que os artistas sentem, e assim, nesse plano, suas criações são mais belas do que as mais belas pinturas que se encontram no mundo. Os amantes dos livros também passam horas felizes, pois as bibliotecas do mundo estão abertas à sua inspeção. Como exemplo do que acontece a um homem depois da morte, tome um tipo de pessoa que vive inteiramente para o plano físico da vida. Não quero, com isso, referir-me a coisas más, ou dizer que essa pessoa tenha muitos vícios. Pelo contrário, talvez se trate de um homem extremamente popular durante a sua existência, sempre rodeado por uma legião de amigos, e pessoa a respeito da qual geralmente se fala bem. Seus prazeres consistem, provavelmente, em viver bem, em ir a teatros, bailes, etc. E fazer as 1001 coisas necessárias para compor a vida do que se chama um homem de sociedade. Indubitavelmente, é bem-sucedido nos negócios e considerado marido modelo, mas, seja como for, sua vida, tanto nos negócios como nos prazeres, depende de coisas físicas, coisas que só podem ser obtidas no plano físico. Há muitas pessoas assim, como qualquer um pode verificar olhando ao seu redor. Depois da morte, um homem desse tipo vai se sentir, provavelmente, muitíssimo entediado, e não terá praticamente nada a fazer. Depressa, compreende que criar formas pensamentos de bons jantares e complicados negócios torna-se um método muito insatisfatório de matar o tempo, quando não há resultados físicos. Não obtém satisfação física, aquela a que estava habituado depois de um bom jantar com vinhos escolhidos, embora possa imaginar, e mesmo apreciar, o sabor das iguarias e vinhas que costumava sentir na terra. Torna-se impossível para ele sentir, após beber o álcool, o mesmo resultado que sentia durante a sua existência, por mais que beba, e a sensação de repleção que se segue a um bom jantar no plano físico está inteiramente ausente quando se trata de uma refeição astral. Também não consegue muita satisfação através de transações comerciais produzidas por sua imaginação, já que não pode usar o dinheiro assim ganho, pois no plano astral as coisas não podem ser compradas nem vendidas. Pode criar formas pensamentos de quantas moedas de ouro quiser, mas que irá fazer com elas? Nada. Ele pode ser comparado a alguém que sofreu um naufrágio e foi atirado a uma ilha deserta, onde está rodeado de tesouros, que seriam inestimáveis para ele se os pudesse transportar para um país civilizado, mas que se tornam inúteis num lugar onde não há compradores, nem nada que possa ser comprado. O homem da ilha deserta tem uma vantagem sobre o homem no plano astral, já que lhe fica a possibilidade de ser salvo, podendo retornar a seu país com tesouro recém-descoberto. O homem morto não tem essa esperança, porque, quando volta a esse mundo, vem como criança, sem outras posses, a não ser a experiência ganha em vidas anteriores, experiência armazenada pelo seu eu superior no reservatório de conhecimento, que, à proporção que vai evoluindo gradualmente, é trazida cada vez mais para o plano físico. Insatisfação semelhante é sentida no que se refere aos esportes habituais. É muito provável que esse homem jogasse golfe. Pode ainda jogá-lo, se assim o quiser, em sua nova vida, mas depressa se cansará, pois sempre irá acertar o ponto exato que tem em mente, no instante em que aciona a bola. Cada partida jogada é uma partida perfeita, jamais diferente da que foi jogada antes. Cada put encaixa automaticamente a bola, pois o jogador faz uma forma pensamento do que deseja realizar, e a fluídica matéria astral obedece de imediato, dando forma ao pensamento que a mente expressou. É fácil imaginar quanto, e bem depressa, uma partida assim pode se tornar enfadonha, e quanto é diferente das partidas jogadas no nível físico, onde num dia se pode jogar com um mestre e no outro dia mostrar-se pouco melhor do que um coelho. A incerteza fazia o encanto do jogo, e essa incerteza já não existe no plano astral. Considere um homem que durante toda a vida aprendeu que o fogo do inferno e a danação eterna constituem a sina dos que não alcançaram o padrão de perfeição exigido. Depois da morte, a dificuldade para se libertar desses pensamentos faz com que ele passe por muita angústia.
Sente-se continuamente torturado pelo pensamento de que o estão enganando, embora lhe assegurem que essas crenças não são verdadeiras. Até que consiga descartá-las, não conseguirá instalar-se em sua nova vida, onde há tanto que ver e tanto que aprender. Há outros que são infelizes porque, ao contemplar daquele plano mais alto sua vida física, compreendem quantas oportunidades desperdiçaram. A isso reagem de maneira diferente. Alguns ficam repletos de remorso, outros, mais sensíveis, decidem não perder as oportunidades numa próxima vez. Encontramos ainda o homem que manteve esposa e uma grande família antes da morte. Provavelmente não tomou as disposições adequadas em relação a eles e fica preocupado, pensando no modo como irão se arranjar. Isso é muito natural, mas, infelizmente, também é uma tolice. Tendo deixado o corpo físico, ele não tem mais qualquer responsabilidade no nível físico. Não há preocupação que possa se constituir em auxílio prático, e isso prova, nos que ficaram, uma reação que os torna mais deprimidos do que seria necessário. Esse homem estará aumentando a perturbação dos seus, em lugar de diminuí-la, e só surgirá uma solução para o problema quando ele compreender que aqueles que deixou são egos separados, cada um esgotando seu próprio karma, e que, provavelmente, as dificuldades pelas quais estão passando constituem uma oportunidade de resgate para a parte do mau karma que são obrigados a esgotar naquela existência em particular. Há pessoas nesse mundo que sempre arranjam aborrecimentos para si próprias, preocupando-se com coisas sobre as quais não têm controle, ou sendo pessimistas quanto ao futuro, sempre se sentindo seguras de que o pior irá acontecer. Depois da morte, essas pessoas continuam as mesmas, sentindo-se deprimidas e irradiando depressão onde quer que estejam. Infelizmente, pessoas com essas ideias depressivas continuam a juntar-se umas às outras, como isso fizeram no plano físico, e ainda acreditam no que acreditavam antes, embora o esteja, por assim dizer, diante de seus olhos. Mais cedo ou mais tarde, homens desse tipo são levados a compreender a própria insensatez, através daqueles que estão sempre alertas para as oportunidades de prestar auxílio nesses casos tristes. O novo mestre, abrindo claros para retirar o que havia de condenável nessas mentes, deve preenchê-los, e para isso oferecer-lhes algo mais razoável, mais confortador, algo que explica não apenas o presente, mas o passado e o futuro. Nunca rejeite uma ideia porque ela lhe é estranha. Ouça antes todos os lados da questão e tire suas próprias conclusões. Sua mente poderá tornar-se caótica por um tempo, mas, a partir desse caos, poderá encontrar a luz que há de colocar seus pés no caminho que o levará finalmente ao conhecimento, à sabedoria do homem perfeito. Livre-se das ideias de recompensa e castigo. Não há recompensa, não há castigo, mas há o resultado, há a causa e o efeito, e a lei tanto atua nos planos mais altos como aqui no plano físico. Tal como vivemos agora e como somos agora, viveremos e seremos do outro lado da morte. Nossa vida, então, será condicionada pelos pensamentos de que nos rodeamos enquanto aqui estivermos. Portanto, interessemo-nos de um modo inteligente por coisas mais altas, pela ciência, pela arte, pela música, pela literatura e pelas belezas da natureza. Assim, no próximo mundo, teremos vida feliz e estaremos em condições de gozar oportunidades que serão inúteis para nós se não estivermos preparados para essa nova vida.